Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desse programa ou desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado através desta programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 com um título geral, A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estudamos a lição anterior, a lição de número 4, como se conduzir na caminhada. E nessa lição que estudamos, inclusive ela está disponível no nosso canal no YouTube, você pode acessar, Escola Bíblica Dominical SJP, e lá não somente essa, bem como todas as demais anteriores, você acessa e pode assistir tranquilamente. Mas essa lição nós apontamos o padrão de conduta cristã descrito na Palavra de Deus, explicamos que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria, e também olhamos o terceiro ponto, onde adverte qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Então esse é uma síntese do que foi a aula de número 4. E hoje a lição de número 5, os inimigos do cristão, né? Nós vamos daqui a pouco já mencioná-los, porém antes disso, quero apresentar aqui, nós temos a grata satisfação de ter aqui para comentar essa lição, dois companheiros, né? Coordenador geral da família de nosso campo, né? Pastor da família aí, presbítero Ala Batista. A paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor você, pastor Onildes. Prazer, querido professor, mais uma vez estamos aqui, onde poderemos juntos comentar um pouco da palavra de Deus, que seja de um auxílio bom para a sua vida na aula da escola dominical. E também temos a presença do pastor Eronides, um amigo, companheiro, congrega conosco. Ambos congregamos aqui no Templo 7, auxiliamos ao lado do pastor Ival, né? Pastor Eronides, a paz do Senhor. Pastor Valci, a paz do Senhor, pastor Alan. Um prazer voltar aqui ao estúdio, o trabalho está sob a sua coordenação, através do nosso pastor-presidente. Uma alegria, tá, pastor Alan, para o comentário dentro daquilo que nós podemos alcançar no conhecimento para cooperar. Um prazer. Que maravilha, glória a Deus, né? Hoje nós vamos estudar então a lição de número 5, né? Os inimigos do cristão. No nosso plano de aula inicial tem algumas perguntas que eu quero deixar e depois eu relembro elas ao longo ou ao término, que diz assim: quantas ciladas o inimigo já armou para mim e para você ou para nós? Quantas armadilhas o sistema do mundo planeja para nos afrontar? E quantas tentações por meio de pensamentos, sentimentos e vontades estão todo o tempo nos confrontando? Por que essas três perguntas? Porque hoje nós vamos comentar nessa lição 3 inimigos que está destacado nela, existem outros, né? Mas hoje nós vamos trabalhar esses 3, que é o inimigo, a carne e o mundo. Então, quando se pensa em ciladas, pensa no inimigo. Quando se pensa em tentações de pensamento e sentimento, se pensa na carne. E quando se pensa em armadilhas, né, do sistema, do mundo planejando, esse sistema caído, corrompido, se fala então nesse mundo que tem tantas artimanhas. Nós vamos pensar depois melhor sobre mundo, né, a palavra mundo, entender melhor e clarear melhor. Então, esses 3 grandes inimigos aí que são identificados que nós vamos pensar hoje. Mas antes disso, eu gostaria de ir às nossas leituras tradicionais, né? A lição de número 5, então, inimigo do cristão. Vou pedir ao irmão Alan para fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. A verdade prática, pastor Eronides. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo, somos mais que vencedores. Glória a Deus. Não tem referência bíblica, mas nós poderíamos citar Romanos 5, 28. Glória a Deus, né? Maravilha. O nosso objetivo da lição, que são 3 nossos objetivos, o primeiro é identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O segundo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E o terceiro, apresentar os termos mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 14, e também na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 ao 17.
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição, pensando numa colocação que Paulo escreve em Efésios capítulo 6 e versículo 12. Né? Quando a gente pensa no 10, nós vamos pensar aqui hoje, 6:10, que é o fortalecer no Senhor na força e poder, e o 12 vai dizer para nós que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? E sim contra os príncipes dos poderes, da maldade nas regiões celestiais, né? Mas há um ponto também interessante de se pensar aqui, que o crente não tem pessoas como inimigas, mas sim os principados e potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, que procuram induzir as pessoas ao pecado e rebelar-se contra Deus. Aqui é o Efésios 6:12, né? Vai deixar claro quem é o nosso real inimigo, né? Embora ele use pessoas, né? Ele use pessoas, se deixe ser usado por eles, né? Infelizmente. Mas o nosso real inimigo a gente já identificou e nós vamos falar aqui hoje. Pensando no primeiro ponto da nossa lição, né, então nesses três inimigos, nós vamos primeiro pensar no diabo, né, comentar sobre ele, e depois sobre a carne e depois sobre o mundo. Mas pensando primeiro no inimigo, o diabo, ele é real, que é o primeiro subponto, né? E eu vou convidar aqui, quero que nosso querido irmão Alan faça o comentário desse subponto, porque a gente já começa falando dele, e que Jesus descreve aí como uma pessoa, de tão real que ele é. Então, Alan, ele é real, né? O primeiro subponto. Né? Ok, pastor você e todos que nos acompanham nesse momento, esse primeiro ponto aqui, no seu subponto, traz essa explicação acerca da realidade desse ser. E isto aqui é muito importante nós pontuarmos acerca desta realidade, pois nós temos muitas correntes filosóficas, psicológicas, correntes esotéricas, que muitas vezes levam este nome ou este ser para pensamentos, para alegorias, para estereótipos, não é? E é muito importante pontuarmos aqui de início que o nosso embasamento de estudo é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. E dentro desse conteúdo aqui, nós traremos esta realidade com embasamento na Bíblia Sagrada, nos afastando dessas linhas e dessas correntes que existem e que trazem suas interpretações aos seus bel-prazeres. Porém, no mundo cristão, com embasamento na Bíblia Sagrada, a Bíblia aponta para todos nós a existência deste ser chamado diabo, não é? Vários livros da Bíblia Sagrada, desde o primeiro livro da Bíblia, como Gênesis, nós vemos a atuação dele também no livro de Jó, em Salmos, em Crônicas, em vários livros da Bíblia Sagrada da Antiga Aliança, como também na Nova Aliança, que inclusive existe pelo menos cerca de 25 vezes a palavra diabo, ela é mencionada no Novo Testamento. Então, é importante entendermos, e nós vamos nos aprofundar na continuidade do conteúdo da explicação da lição, sobre as suas formas de atuações. Porém, a Bíblia Sagrada, ela evidencia para todos nós a existência desse ser, que, por exemplo, mesmo o profeta Isaías, ele fala que este ser, ele desejou estar acima de Deus, ele foi expulso do céu,
No livro de Gênesis traz para nós a explicação de que ele, ao entrar na serpente, conduz a mulher e o homem ao pecado dentro de uma atuação sorrateira, levando a inverdade, levando o ser humano ao engano, a fim de que os separassem de Deus. E esta atuação deste ser, através da serpente, que leva o homem ao pecado, é o que traz o pecado a todos nós, seres humanos. Então, dali em diante, ele não para de atuar em uma linha tênue, uma linha bem tranquila e bem evidente e patente nas Escrituras Sagradas. Então, o diabo, ele é real. Ele é real e, por ser real, ele tem seus meios, seus mecanismos, ele tem seus agentes e suas formas de atuação, o qual, repito, nós continuaremos estudando acerca dessas formas e maneiras no decorrer do conteúdo. Mas a Bíblia evidencia a realidade deste ser chamado diabo. Muito bem, né? E olhando para isso, né, tem gente que até se preocupa, não gosta que cita esse nome, né? O meio que eu vivi anteriormente, fora do meio evangélico, né, não gostava que citava, porque diziam que as pessoas já têm muitos problemas, né? Mas ele é real, você acabou de deixar claro isso, né? Pastor Eronides, nós vamos agora para o segundo subponto desse ponto, pensando na descrição de Satanás. Antes eu quero ler o texto de Ezequiel, que eu acho interessante para a contrapartida, depois eu deixo o senhor comentar, que é Ezequiel 28, a parte B do 12, 13 e 14, né? Que vai dar uma descrição de antes, né? Da condição dele, né? Na forma que ele foi criado, né? Você que era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, que estava no Éden, jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, e seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda e foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Ok. Eu lembro de ouvir um estudo sobre isso, e quem citou esse texto dando estudo uma vez, esse pastor, ele disse que ele era usado como aferidor de medida, senhores comentaristas. Ou seja, se alguém, do que Deus criou, dos seres angelicais, se alguém pedisse um modelo para Deus, Deus, nos dá um modelo daquilo que o Senhor criou de mais belo. Esse pregador, ele ousou dizer, Deus apontava na eternidade passada para o Satanás, no caso Lucifer, né? Porque ele era isso que a gente acabou de citar aqui no texto, aferidor de medida, né? Eu ouvi um comentarista também expressar, pastor e professor que nos assistem, que as pedras mais preciosas, conforme é mencionado aí no profeta Ezequiel, diante da sua luz e sua beleza, perdiam os brilhos. É forte. Então agora, pastor Anides, eu vou deixar com o senhor esse ponto, a descrição de Satanás, que é o segundo subponto. Olha, pastor, segundo o que a gente tem ouvido também, até porque o profeta Ezequiel, ele usa o verbo numa identificação, tu eras, né, querubim ungido. Observando a hierarquia angelical hoje e considerando os anjos eleitos que Paulo fala em 2 Timóteo, observe que a terça parte dos anjos que o seguiram na rebelião, nós que estudamos a Bíblia, a gente não é teólogo, né? A gente apenas lê Bíblia todo dia e ouve os companheiros, eu às vezes fico pensando assim, na vontade permissiva de Deus. Deus atuou ali de uma forma indiferente relacionada à sua onisciência. Como é isso, pastor? Deus já sabia que ia desencadear esse processo. Agora, alguém já vinha à escola bíblica, inclusive aqui em Curitiba, que quando o pastor Ival era coordenador ali, eu perdi as contas de quantas eu fui. Vários, pastor do Rio de Janeiro, saudoso Antônio Gilberto, Elianai Cabral, enfim. Na condição de hoje da atuação, e aqui no contexto da descrição dele, avaliando a atuação, obrigado, pastor, avaliando a atuação subsequente, é importante a gente observar alguns pontos. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia anotada do saudoso Charlie Hayer, que já está com o Senhor na eternidade. Personalidade dele. É profundo o negócio, porque o contexto é espiritual. Ele é um ser espiritual e está nativo, o pastor Alan já falou. Em 2 Coríntios 11, 3, Paulo
Nem vamos ler. Paulo já apresenta uma condição muito destacada disso, do que acontece aqui. O comentarista está dizendo o diabo é descrito desde o princípio. O pastor Alan fez a menção do Gênesis. São descritos em Gênesis, tal, Crônicas, já foi falado também. E o Senhor Jesus atesta a realidade de Satanás. Mateus 13, 39, Lucas 11, 18. Não vamos ler? Observe que Jesus apresenta a condição verdadeira, a realidade. Agora, há pessoas que o senhor falou aí, eu também já vi, mas será que é? Eu não entendo. Com todo respeito, um crente, um obreiro, eu acho que não passa nesse crivo, né, pastor? Contestar uma condição da Escritura. Mas é uma realidade e a gente precisa ficar seguro que o que Jesus apresentou, inclusive, pastor, na tentação de Jesus no deserto, ele trouxe um argumento muito fraco. Se tu és o Filho de Deus. Porque ele sabia que Jesus era. Tanto é que na lição do contexto da exposição da palavra, ali ele também pisou feio. Porque ele abordou o Salmo 91 de uma forma para defender o lado dele. Uma estratégia. E hoje isso acontece por aí afora. Nós cristãos precisamos ficar atentos, porque a base é a Bíblia e Jesus. Nós temos duas passagens, nem vamos ler. Mateus 13, 39, li hoje na minha casa, e Lucas 11, 18. Textos que identificam a posição do que deve ser feito, ou seja, como deverá ser interpretado. É interessante observar que essa colocação que o pastor Eronildes ele traz para nós, ela é bem pertinente, porque uma das tramas do inimigo é colocar a dúvida. Então ele vai para Jesus, se tu és o Filho. Correto. Por isso é importante o cristão ele ter convicção do que ele é. Exato. E em que ele está alicerçado. E Cristo nos dá esse exemplo, dizendo que ele não tinha dúvida de quem ele era. E ele rebateu o inimigo com a palavra do Senhor, refutando todas as dúvidas que o inimigo poderia trazer. Porque esse é o papel dele. O Lucas, quando ele expressa no capítulo 18, ali, 11, versículo 18, ele vai estar falando justamente dessas questões, de que o inimigo procura colocar confusões. Mateus, quando o Senhor vai falar nessa referência, é o inimigo que semeia coisas para gerar dúvidas, a dubidade, promover a dificuldade da certeza daquilo que é justo e que é certo. Mas é o caminho e é o papel dele em agir dessa forma. Muito bem, né? Então, e é interessante olhar para tudo isso e pensar ainda nesse subponto 2, que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Correto. 2 Coríntios 11, 3, ele Correto. tem raiva. Correto. Olha só, Apocalipse 12, 17, desejos, Lucas 22, 31, e vontade própria, conforme Isaías 14, 13, 14. Nosso Senhor Jesus Cristo considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para referir-se a ele, né? Então, olha só que interessante. Daí a gente já entra nessa identidade do inimigo, que é o terceiro subponto, pensando, né, nesses pronomes, né, nessas palavras que Jesus usava, né? E aqui eu vou deixar os dois comentaristas, e eu estou junto aqui também, para ficarem bem à vontade sobre essa identidade, porque vai tratar ele como serpente, como opositor, como acusador, vai tratar dele como a Bíblia revelando o seu caráter maligno, vai falar sobre enganador. Eu até tenho uma anotação aqui, porque não está na lição, mas é importante, que é João 8,44, né? Que Jesus fala que pastor, quando ele mente, ele está falando dele mesmo, né? Correto. Porque ele é o pai da mentira. Né? Então isso me preocupa demais. Eu até abro um parênteses aqui para você, professor, até que você está assistindo, destacar isso aos seus alunos. Tem gente que tem gente que quer... Pode terminar. Passa, senhor. Pode terminar. Tem gente que acha que mentira tem escala, né? Mentirinha, não, mentira é mentira. Então, assim, o cristão, ele não pode. O crente não pode. Ele tá, o nosso querido companheiro aqui, o Alan, ele já citou bem. Nosso balizador é a palavra. Jesus usou a palavra para se defender e o crente tem que estar alicerçado na palavra. Crente mentiroso não entra no céu, não. A Bíblia é clara. Então, assim, não é só o crente mentiroso. Tem gente que pega hábito de contar uma mentira aqui, eu omito a mentira do meu companheiro, eu omito a mentira aqui, eu omito a mentira em casa, e isso daí é pecado e a gente está sendo filho de alguém que Jesus disse. E ele é o pai da mentira, tá? Então, pastor Eronildes, agora o senhor fica à vontade. É um adendo na sua palavra que Paulo diz desde o princípio. Ou seja, o problema do Éden, exatamente aí. O que ele diz para a mulher? Olha, não é bem assim.
uma mentira, porque ele queria ferir o propósito divino, conseguiu em parte, né, pastor? Não sei o ponto de vista dos senhores, até gostaria de ouvir, em parte. Como assim, pastor, em parte? Porque Deus não permitiu que ficasse da forma que ele queria. A primeira profecia bíblica do Gênesis 3:15 dá a notícia da vinda do Senhor Jesus, que ia liquidar com tudo. Deus não é pego de surpresa, né? Tá certo, Ele já estava pastor. preparado. Alan? Nessa linha, nesse raciocínio, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, na presciência de Deus. Correto. Na realidade, até um dia debatíamos sobre isso, e que Cristo era o plano primeiro de Deus. E ali estava. E dentro desse terceiro subponto, essa identidade dele, né, de ser Satanás, porque Satanás significa opositor. Correto. Quando Cristo ele se dirige e diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, é porque Pedro estava sendo usado por ele em uma oposição a um projeto que Correto. Cristo estava para fazer. Correto. O plano de Cristo. Então, o inimigo, ele trabalha dentro dessas atuações de maneira contrária a tudo aquilo que Deus estabelece, que Deus cria. Não é? É interessante observar, eu sempre fiz essa ilustração. Nós temos num mundo de muitas falsidades. Será que é possível fazer alguma coisa falsa quando não existe o verdadeiro? Não é? Porque para existir um falso é preciso ter a premissa de algo que é verdadeiro. Então, uma das coisas que o inimigo sempre trabalha é nisto, é tentar deturpar, destruir, designar, desfazer tudo aquilo que Deus fez. Então, esse é o papel dele, dentro da sua identidade de ser inimigo, ser opositor. Deus fez isso aqui, é ordeiro, eu vou fazer de tudo para vir a desordem. Deus fez isso aqui, Deus criou essas coisas de maneira digna, dentro de um projeto, eu vou fazer de tudo para desfazer os projetos que Deus fez para o homem, para a mulher, para a família, para a sociedade. Então, essa é a identidade que o inimigo traz dentro dele aqui, nesse terceiro subponto, de ser Satanás, de ser astucioso, não é? De ser adversário, opositor, maligno, aonde revela seu caráter de atuação, não é? Dentro da sua identidade, daquilo que ele é. Porém, a Bíblia Sagrada, que é o nosso norte, o nosso balizador, ela nos revela o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade, aquilo que é correto, ético, moral, legal. Porém, nós não podemos esquecer, o inimigo existe e ele atua e atua de maneiras para tentar desfazer e desconstruir tudo aquilo que Deus fez. Mas em Cristo Jesus, e quem anda firme na palavra, nós seremos vencedores. Amém. Glória ao nome de Jesus, né? Que bênção. Então, pensar nessa identidade, né? Você citou bastante a questão dele ser o opositor, né? Né? Dessa situação dele, e ele, diante de Deus lá, ele acusou Jó o tempo todo, né? Então é o papel dele. Ele não está fazendo nada mais, nada menos do que o papel dele. Cabe ao cristão ter entendimento, prudência. A gente já tratou dessa lição. Nós estamos pensando em como se conduzir na caminhada até chegar aos céus, né? Então, e é interessante, pastor Onildes, que às vezes eu me aproprio de uma palavra que eu sempre digo: o inimigo, ele nunca brinca de ser inimigo. Nós, cristãos, muitas vezes vacilamos naquilo que realmente somos e devemos ser. E vacilamos quando? Quando nos apartamos da palavra de Deus e quando deixamos o altar da oração. Isso aí é profundo, me permite, pastor? por favor, pastor. Profundo, pastor, porque é o seguinte, olha, nós estamos num canal de televisão, mas é importante apresentar a condição de Jó 1:12, o senhor só não citou, mas citou o livro de Jó, e os senhores conhecem o que está lá. Essa perspectiva do inimigo de acompanhar alguém, crente, obreiro ou não, está com um objetivo: derrubá-lo, porque a comunhão vai a partir do momento que ele cede. O cristão cede. E isso, queridos, desenvolve um processo. Por favor, não é aplicativo celular, não. Pá, chegou. Não, é um processo. Porque Tiago usa uma expressão lá, que cada um é tentado conforme o que chega no seu coração. Vai desejando,
A palavra no grego é epitomia, desejo exagerado. Então, o camarada vai sendo cultivado. Isso, meus pastores que estão aqui, pastor Valci, pastor lá, numa estrutura relevante de pecados violentos, inclusive, do que ele acabou de falar. Se sairmos da plataforma da oração, nós ficamos vulneráveis. E aí alguma coisa pode bater na tua porta quarta, você diz, não é comigo. Volta na sexta, estou fazendo aqui uma ilustração bem grotesca. E vai. Se nós não botarmos o pé no estribo, né, e ficar firme, conforme Paulo ensina lá em Efésios 6, é possível uma queda, pastor, uma queda. Isso é uma grande realidade, né? Então a gente está pensando aqui, né, comentando sobre esse primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. Aí a gente pensou aí no nome diabo, na identidade do inimigo, né? A gente deu uma observada aí na descrição. E agora nós vamos para o segundo ponto, né, que é um outro inimigo, né, falando dos 3 grandes inimigos, que é a carne, né? E aqui é uma bênção, né? Porque vamos deixar claro aqui, né, até num trocadilho de brincadeira, que um churrasco não é pecado, né? A carne aqui vai ficar clara. Mas olha só que interessante, o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Isso é importante frisar na aula. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Isso é carne. Segundo, o corpo humano inteiro. Êxodo 4:7. 1 Gênesis 2:21, né? Terceiro, o ser humano segundo a fragilidade da mortalidade, Salmo 78:39. E o quarto, a natureza humana pecaminosa, conforme Gálatas 5:19 e 6:8. E aqui é onde entra a questão, é essa natureza inimiga que a Bíblia está colocando, que a lição de hoje está colocando, que é o inimigo, é a natureza humana pecaminosa. E a expressão aqui é interessante que a lição traz, fala da concupiscência, né, da carne. 1 João 2,16, tanto é que depois, no próximo ponto, a gente vai trabalhar sobre isso, mas quando a gente vai na palavra concupiscência, ela é o anelo a prazeres sexuais. A pessoa, ela anela, ela quer, ela deseja, não é isso? Ganância pelo poder, cobiça ou apreço por bens materiais, ou seja, isso é concupiscência, né? Isso é cobiça, a palavra concupiscência também é cobiça. Olha só que interessante, quando o apóstolo João usa esse termo, ele refere-se à satisfação carnal em todas as dimensões do ser humano, glutonaria, sensualidade, bebedeiras, relações sexuais ilícitas, e a expressão revela que não há critério ou norma num contexto em que busca o prazer individual, dita a tendência, é o egoísmo em grau elevado. Não há regras. É o que profundo. A gente vai olhar daqui a pouco para o mundo, e o mundo propõe isso daí, mas olhando para a carne é isso. Nesse sentido, dessa natureza humana pecaminosa, caída, e ela tende a se conduzir para o pecado. A nossa graça é saber que aqueles que estão em Cristo, um dia, ao soar da trombeta, a Bíblia diz que esse corpo que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, ou seja, nós teremos um corpo glorioso como o do Senhor, e aí não haverá mais dor, mais choro, mais nada, aí acaba tudo. Mas até lá, nessa jornada, a nossa luta é contínua. Agora, cabe a cada um de nós, frise isso, caro professor, aos seus alunos, vigiarmos. Estarmos atentos, o pastor Leonides já falou, Alan também já, é essa questão de estarmos vigilantes em oração, sempre buscando com prudência viver a palavra de Deus. Não é que não nos vamos errar, nós vamos errar, né? Sim, há a possibilidade do erro. Faz parte. A nossa natureza tende a isso. Claro. E João vai deixar claro que se falar que não pecamos, somos mentirosos. É claro que a gente não sai por aí fazendo, aprontando. Exato. Mas é natural, por omissão, por atos, por atitudes, por palavras. São situações e circunstâncias que no seu gabinete, na clínica lá, você deve receber e trabalhar muito isso daí, né? Essa é uma realidade, né? Mas pensando nisso, a gente está falando em carne. Eu vou aqui com o pastor Eronides agora, sobre a carne no Novo Testamento. Pensando nesse segundo subponto, gostaria que o senhor comentasse para nós. Então, meu pastor, baseado na própria exposição do comentarista, né, e do que a gente tem estudado, veja que isso aí desenvolve a priori, né, segundo os estudiosos, a condição da natureza propriamente dita. Qual natureza? Pecaminosa. Por quê? São dois aspectos. Primeiro, somos salvos, mas ainda estamos aqui, né?
Ou seja, em lugar nenhum da Bíblia vai informar que nós estamos isentos. Você acabou de citar o que João diz. O pecado que tão de perto nos rodeia. Carta do escritor aos Hebreus, que até hoje eu não sei quem é. Estou lutando, mas está difícil. Alguém está teimando agora, ultimamente, dizendo que é Paulo. Eu fico quieto, né? Porque a Bíblia... Agora, veja, pastor, nessa exposição, quero entrar numa área bem delicada. Por exemplo, pecados cultivados na condição dos desejos da carne. Paulo ensina na carta dele, inclusive está na lição, a modalidade real, primeiro, do contexto espiritual, ou seja, do meu comportamento como crente. Nem vamos colocar o termo pastor, que o pastor está com... Tem um pastor amigo meu lá em Santa Catarina, lá da cidade de Palhoça, que ele diz que o pastor tem que levar canga nas costas. Que ele está à frente do rebanho, saber defender o rebanho e tal. Agora, isso, pastor, eu falo com conhecimento de causa, a posição de pecados cultivados através da ação. De quem, pastor Luiz? Da velha natureza que ainda dá picotada em nós. E aqui a teologia se bate, já vi alguns estudos, eu lá assistindo como aluno, sou aluno do Belém, ali em São Paulo, Escola Bíblica de Obreiro, lá é 15 dias, né? 15 dias, e eu geralmente fico uma semana e venho embora. Mas o problema que vai desenvolver esse fator, pastor, eu gostaria de ouvir o senhor também depois, e o pastor Alan, em relação à condição desse cultivo. Por exemplo, Paulo afirma que quem está em Cristo é nova criatura. Todavia, em nenhum lugar da Bíblia, nem no contexto, vai achar, e não vai pecar mais. Isso não existe na Bíblia. Então, agora vem, segundo lugar, através da natureza pecaminosa. Né? O senhor já citou aí o que João falando, e Tiago também. A condição de isso vir me importunar, pastor. Eu já vi casos que demorou aí. Irmãos, olha, isso eu já vi, não vou citar porque é falta de ética, onde foi. Infelizmente, fulano teve problema aí e tal. Então, o que é consequência? Resultado chama-se pecado. Pastor Evalci, o troço é sério. Aqui eu termino. Porque se não houver, pastor Alan, um controle da parte nossa em relação ao que está sendo oferecido, por quem? Por ele, pelo diabo. A condição da extensão de lá é complicado, pastor. Porque a pessoa está sendo avisada ali. Deus avisa, a Bíblia fala disso. Tá? Agora, vai derrubar os muros? Aí é complicado, pastor, porque termina aqui, natureza pecaminosa, ela está conosco, é antiga, mesmo nós sendo nova criatura, né? Porque não somos perfeitos. E isso resulta da posição mais bonita que eu acho que está na Bíblia. Paulo diz assim, você está de pé, ou seja, sua comunhão está bem, cuide para que não caia. Esse é o cuidado que o cristão deve ter. Deve ter. Pronto, o senhor complementou aí. Certo? Ok, pastor. A gente está tratando sobre essa natureza pecaminosa, né? Essa natureza caída. No trimestre passado, foi até uma lição que eu dei aqui no Templo Certo, nós gravamos sobre o batismo, né? Uhum. E Martinho Lutero, ele tinha o conceito de que se batizasse, o velho homem morria. Né? Morria. E aí ele usa a expressão, eu não sabia que a minha velha natureza sabia nadar. Né? Então ela sabe nadar, né? Ela sabe se defender. Então, essa velha natureza, Paulo fala aos Colossenses que nós já despimos desse velho homem e devemos nos revestir de um novo. Correto. E isso é desafiador. É um desafio diário, porque é essa natureza humana pecaminosa. Então, a gente pensa no conceito bíblico de carne, essa carne no Novo Testamento, que o grego é sarx, né? Correto. E agora eu vou com o Alan sobre a perspectiva doutrinária da palavra carne. Deixa contigo agora. Para se tornar uma doutrina é necessário ter embasamento bíblico de várias referências. Uma doutrina ela não se firma apenas com um texto isolado. Dentro disso, nós temos aqui no Novo Testamento vários textos, desde quando Paulo ensina a igreja da Galácia, desde quando o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossos, as suas cartas a Timóteo, a Tito, vai falar muito sobre isso, a Éfeso.
sobre a questão da perspectiva doutrinária desta palavra carne. Bem, já foi pontuado a separação sobre as distinções do que significa carne. E nesse momento aqui, nós estamos pontuando acerca da realidade dessa parte doutrinária, que essa carne aqui é aquilo que é do ser humano, é aquilo que vem dentro da natureza. E como já mencionado pelo pastor Evalci, Colossenses 3:5, o apóstolo chama a igreja e diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? E ele pontua: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Observe, mas apenas isso seria? Não, ele continua. No verso 9 ele ainda vai dizer o que faz parte dessa doutrina do que é carne e que ela age como inimigo de Deus e que estamos vivendo nela. É contrário à natureza espiritual do Senhor. O verso 9 ele diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então observe, nós temos, pecado é pecado, porém nós temos pecados e pecados que têm as suas consequências na vida do ser humano. A primeira parte que o apóstolo Paulo classifica no verso 5, ele está falando sobre as impurezas, o apetite da concupiscência, a idolatria. Nesse segundo, ele vai trazer sobre as questões dos impulsos humanos, da forma como nós falamos, e ele vai tratar sobre mentiras. Então, observe, já pontuado no ponto anterior, acerca disto, que quem é o pai da mentira é o inimigo das nossas vidas. Então, essa carne que nós temos como nosso inimigo é aquela carne que ela não deseja fazer a vontade de Deus. Paulo escreve à igreja e ele diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito, e estes opõem-se um ao outro. Um busca as coisas que são de cima e outros as que são deste mundo. Então, a natureza carnal que nós, seres humanos, vivemos e a temos, ela busca tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E como mortificar ela? Alimentando a nossa vida, querido professor, evidencie isso com os seus alunos, acerca da palavra do Senhor e da oração. São dois pilares que o cristão não deve abrir mão na sua vida. E é aqui onde entra a importância do cristão ter o costume da leitura bíblica diária, da oração diária. Inclusive, lia um livro ainda na minha juventude e o autor tratava de um guia de turismo que ele conduzia as pessoas na Índia. Mas esse guia de turismo ele havia se convertido ao Senhor. Interessante, ele diz lá no livro que esse guia ele parava 3 vezes ao dia e orava. E um turista, em uma excursão, teve a curiosidade de perguntar a ele: por que você ora? E aquele rapaz falou para ele: é porque dentro de mim eu tenho uma luta constante, é como que 2 animais brigam constante. E aí o turista perguntou: e qual deles vence a luta? E aquele rapaz respondeu para ele: aquele que eu alimento mais. Então observe, Profundo. Nós, enquanto cristãos, precisamos mortificar a nossa carne, submetendo ela à vontade da palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, para que a gente não caia no engodo de falácias doutrinas que tem levado muitas pessoas, não é, de maneira maliciosas, de maneira calculistas, ao achar que isso não tem nada demais, isso é assim mesmo, todo mundo está fazendo. Pois bem, realmente, muita gente está fazendo, todo mundo está fazendo, mas precisamos entender que para chegarmos ao céu, precisamos vencer o inimigo chamado carne. Então, você, dentro do seu autoconhecimento, o que é que vai levar você a identificar que está desagradando a Deus? Está aqui, queridos, a Bíblia Sagrada. Agora, se o cristão diz que é cristão, não lê Bíblia Sagrada, não está em culto de escola dominical, não vai para culto de ensinamento da palavra de Deus, não tem o seu altar da oração e da leitura, vai ficar muito difícil ele vencer o inimigo chamado carne
e o inimigo chamado Satanás. Então, está aqui a arma do cristão, que para que a gente possa ser vencedor, é importante termos isso aqui. Isso é uma doutrina. E esse inimigo chamado carne faz parte da nossa vida. Nós não temos dentro da natureza humana que carne não está de bom, não. É uma luta diária e constante. É um alerta diário que nós precisamos ter sempre. Mas nós só nos manteremos firmes dentro desse alerta, como sentinelas, se tivermos viva a voz da palavra de Deus na nossa consciência e no nosso coração. Amém, pastor. Glória a Deus, né? Então pensamos aí nesses dois inimigos, né? Primeiro, e vamos ao terceiro, são os três grandes inimigos. O primeiro que é o diabo, o segundo que é a carne, então, e ficou claro aí essa posição. Gostei do comentário do guia lá, viu? Muito interessante. Sim, isso aí. Dá para usar, professor, aí, use e abuse desse ponto aí, porque é muito interessante mesmo, né? E o terceiro ponto que nós vamos agora, eu vou continuar com você, tá? Nós vamos aqui com o terceiro inimigo do cristão. E o terceiro inimigo do cristão é o mundo, né? E aí é muito interessante olhar para isso, porque o mundão aí está aí, a gente usa esse termo, né? Mas o mundo hoje, com o comentário aqui, nosso querido pastor Alan, vai ficar muito claro que o que é essas... Porque assim, Deus, a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo, né? Correto. Aí João vai dizer lá depois, lá nas suas cartas, não ameis o mundo. Então há confusões na cabeça de uma pessoa e precisa de clarear isso daí, né? Então, sim. Alan, eu vou contigo agora, pastor Alan. Alci, licença. Me permite só um adendo com ele? Por favor, do assunto que acabou de comentar. A posição para o crente, foi muito bem explanado o que ele passou. Para o crente, exemplo, pecados deliberados, voluntários. Hoje estão vivendo uma época difícil devido ao excesso de liberdade cristã. Ele acabou de falar, isso aqui não tem problema nenhum. Meu querido, o crente só vai identificar esse fator a hora que ele dobra os joelhos. Dobrou o joelho, para quê? Vai falar com quem? Com Deus. Aí a terceira pessoa da Trindade, que habita nele, se isso está importunando, e acontece, não adianta querer contestar, negar, acontece, o Espírito Santo vai encurralar. Porque Paulo ensina a carta dele aos Efésios 4:30 para não entristecer o Espírito Santo. A pergunta é, de que maneira nós entristecemos a terceira pessoa da Trindade? Muito difícil, muito bem colocado por ele, porque a condição nossa, pastor, o caminho não é o céu, não vi uma lição passada? Agora, olha, eu já falei em alguma preleção minha, acho que é aqui mesmo, que se tivesse vestibular para ir para o céu, ninguém passava, pastor. Ninguém passava. Agora veio a morte, o sacrifício de Cristo, tudo gratuito, e Paulo diz lá em Efésios, pela graça sois salvos. As enciclopédias, os dicionários não dão conta de interpretar bem até hoje a graça divina, todavia, lá a carne pecaminosa, aqui terminamos, está lá batendo, uma ofertinha e tal. Tá lá. Não, o site você pode abrir, mas está tudo podre. Tudo podre. Pastor Anides. Obrigado, meu pastor. Isso é muito forte. O pastor Anides, ele faz uma observação ainda no ponto 2 sobre a carne. Né? Obrigado. E é importante, isso aí é muito importante mesmo. Né? Agora vamos então para o terceiro aqui. Pastor Ana, perspectiva bíblica da palavra mundo. Vamos lá. Querido professor, mais uma vez você vai se apropriar de alguns conceitos, é importante pontuar, como já bem mencionado aqui. A lição comentarista, pastor José Gomes, ele traz para nós pelo menos 5 ideias desta palavra mundo. Primeiro é a terra, segundo o conjunto das nações, terceiro a raça humana, quarto o universo e 5 os que se opõem a Deus. Dentro dessa expectativa, ele vai elencar mais à frente pelo menos a ideia lá, a passagem de João, 1 João 2,15, né, que ela vai falar sobre não amarmos o mundo. E aqui, como o pastor e o senhor comentou ali um pouco atrás, e aí? Não amar o mundo, mas a Bíblia diz que mas Deus amou o mundo. E é justamente nessas divisões e separações que o caro professor deve ter esse cuidado e explicar. É importante nós analisarmos que existe o mundo da fauna, da flora, o universo, o mundo em termos de planetas, o mundo em termos
das suas divisões demográficas, geográficas, as nações. Mas dentro desse contexto aqui, quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, sim, o mundo aqui é o ser humano, a raça humana. E pelo amor e a misericórdia dele ser tão grande e incalculável, nenhum ser humano chega a poder calcular e medir esse amor que ele teve, isso justamente foi para nós, para nos livrarmos através de uma condenação eterna. E por ele muito amar o mundo, nós, seres humanos, ele entregou o seu único filho para morrer por todos nós, a fim de que nós, por ele, Jesus Cristo, reconhecendo o seu sacrifício e se arrependendo dos nossos pecados, a gente pode sim alcançar a salvação. Já em João, na primeira epístola, no capítulo 2, e o versículo 15, quando ele traz para todos nós e explica isso para nós, não ameis o mundo e nem no que o mundo há, e aí ele vai explicar, elencando isso aí, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é? Tudo isto, aquilo que nós pontuamos um pouco atrás. O que a carne pratica? Quais são as obras da carne que vive ao bel prazer do mundo? Preciso pontuar e elencar, professor. Quais são as atitudes que o inimigo ele tem? Como ele age? Sempre contrário à vontade de Deus, sempre para desconstruir. E aí ele encontra seres humanos que dão lugar a ele, para irem trabalhando e fazendo isto. E aí nós vemos que Paulo orienta a gente se despir da velha natureza. Vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, as obras da carne que são manifestas: idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. O apóstolo João traz aqui para nós as concupiscências, aquilo que se chama de desejo interno da natureza do homem, não é? E o mundo ele chega para trazer para todos nós aquilo que nos leva para distante de Deus. Então o apóstolo João diz: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. E é bem claro, porque quem ama o mundo aborrece a Deus. Quem ama o mundo e as práticas que o mundo oferece está distante de Deus. E isto aqui é onde vem o cuidado, querido professor, de nós pontuarmos, elencarmos e termos o cuidado de evidenciar isso na sala de aula, a fim de que cada cristão seja capaz de olhar para si mesmo, olhar no espelho e dizer: tem alguma coisa na minha vida do mundo? Tem alguma coisa que eu cultivo dentro de mim, que eu sei que o mundo aprova e aplaude? A Bíblia diz que a amizade do mundo se constitui em inimizade com Deus. Então, no momento que uma pessoa que serve ao Senhor quer ser amiguinho do mundo, quer estar achando as coisas do mundo bela e é atraído e engoldado pelas coisas que o mundo oferece, ele se constitui inimigo de Deus. E, lamentavelmente, nós vemos muitas pessoas nesses dias que muitas vezes frequentam até os templos religiosos, mas eles preferem ser mais amigos do mundo, dos deleites do mundo, do que se curvarem à vontade e à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, queridos, é neste sentido o mundo pecaminoso, o mundo pecador, acerca que ele se torna um inimigo do crente também. O mundo não é amigo do verdadeiro cristão. Nós não estamos aqui fazendo apologia que a igreja deve se levantar contra A e contra B. Não. Mas não existe amizade entre Cristo e Belial. Não existe concordância entre luz e trevas. Não há pacto entre Deus e Satanás. Então, quem serve a Deus, serve a Deus. Quem serve ao mundo, serve ao mundo. E a Bíblia é bem enfática em dizer que aqueles que amam o mundo, que são amigos do mundo, se constituem inimigos de Deus. E aqui entra a questão da consciência de que lado estamos, que caminho estamos trilhando. Uma reflexão para concluir esse ponto é nós termos a capacidade de pensarmos: o que eu estou fazendo, como estou andando, quem são meus amigos, o que eu tenho nas minhas redes sociais, o que eu cultivo, aquilo que eu posto glorifica a Deus ou não. Esses filtros devem fazer parte da nossa vida, enquanto cristãos que somos,
a fim de sabermos identificar que tudo que o mundo oferece vai vir para mim e para a sua vida para nos afastar da presença do Senhor. Então, que nós possamos viver neste mundo como luz, como sal, que nós possamos viver nesse mundo, sim, sabendo entrar na universidade, de cabeça erguida e sair do mesmo jeito, no nosso ambiente de trabalho, sabendo que o mundo oferece muitas coisas, mas nem porque isso ele oferece, eu vou comer, eu vou me apropriar. Pense num restaurante, você tem um buffet à sua disposição, você pega de tudo, tem coisas que podem lhe fazer mal, então você só vai tocar daquilo que não vai ferir a sua vida. E assim é essa analogia para a nossa vida espiritual como cristãos que somos. Aquilo que o mundo nos oferece para nos afastar de Deus, a gente rejeita. É interessante que nós temos a capacidade de fazer isso, né? Podemos, sim, né? Sim. Aquela tecla del lá, ESC, né? Jogar, deleta, né? Exato. Estamos pensando nesse inimigo cristão, o mundo, né? O pastor Alan trouxe essa ideia do contexto, do que é, né, a palavra. E, pastor Euronides, agora nós vamos no segundo subponto aqui no João 2,16, né? Que é os 3 níveis, até o término do primeiro subponto vai dizer assim, ó. Esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, né? Então agora, pastor Euronides, eu deixo com o senhor esse ponto para falar desses 3 níveis de vícios infames aí. Bem, pastor, já ouvimos uma exposição muito clara do nosso querido presbítero irmão Alan. O senhor também tem colaborado em relação a comentários que está no contexto. Observe que a concupiscência, até citei minutos atrás, quase no início do programa, o senhor vai lá no grego, concupiscência é desejo exagerado. Então, olha como a Bíblia abre. Primeiro, o aí, ó, concupiscência da carne. O assunto dispensa comentário, que foi muito bem relatado. Então, nós vamos dar uma pincelada em relação ao que ele coloca no final aqui, por gentileza, ó. Natureza humana, já foi comentado, mas faz parte. Ó o termo do comentarista, gostei disso aqui. Completamente dominada pelo pecado. Aí que eu quero que o senhor avalie um pouquinho um detalhe. Por exemplo, falei minutos atrás do pecado deliberado, pecado voluntário. Nós não podemos aceitar essa plataforma na nossa conduta espiritual. Todavia, início da aula, o inimigo vai dar picotada. Vai procurar uma brechinha. Ele acabou de falar de rede social e tal. Pessoas que abrem site nas redes sociais que não deveria nunca ter visto, um crente no caso. E aí, meu pastor, ó, corrompida, decaída, que é natureza, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Profundo isso aqui. Porque a partir do momento que eu esteja consciente da condição da fraqueza, no caso a minha, porque a salvação ela é individual. A Bíblia diz que mulher não vai dar conta de marido e vice-versa, e nem filhos. Então os senhores são sábios. Nessa condição aqui, é preciso avaliar com muito cuidado o que o meu comportamento, como o meu comportamento está me conduzindo. Porque a gente vê casos aí que alguém diria, olha, mas quando é que começou isso? Não sei. De repente, mas está aqui, ó. É a concupiscência. É uma coisa que está ali perturbando. Está perturbando. A dos olhos, meu pastor, ó, tem a ver com tudo que envolve mente e imaginação. Esse é um problema, pastor Rossi, muito sério. Porque já foi citado Colossenses aqui, acho que umas 2 vezes, o senhor citou, ele também citou. Paulo manda pensar nas coisas de cima. E aqui, querido, ó, no grego é dialogismo essa palavra, e o pensamento, para o controle, ele é psicólogo, eu preciso ter uma firmeza. O que é que está passando na minha mente? Será que o endereço está correto? O que foi que eu vi lá no supermercado, na hora de embalar minha caixa de compra lá? Como é que tinha alguém lá que me chamou a atenção de uma forma indesejável? Então, meu querido, ó, os olhos, veja bem, envolve mente e imaginação. Olha só, cria o desejo pelas coisas
de novo, ó, pecaminosas oferecidas. Aí já vem, não vou repetir, pastor, ela acabou de falar. A mídia, TV, literatura, tal. Para ceder, ou seja, para complementar desejos carnais. Pastor, é profundo. E é interessante eu abrir aqui até agora todos nós acerca disso, porque imagina bem, cristãos, segure aí, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra inegociável. Como é que um cristão, meu irmão, tem músicas do mundo no seu aparelho celular? Aí é brabo. Como é que um cristão, muitas vezes, Aí estreitou. porta de maneira a assistir filmes indecentes? Filmes que muitas vezes têm cenas obscenas. Obscenas de todos os lados agora. E é interessante observar, querido professor, passe para os seus alunos, ensina isso. Uma imagem que você assiste e vê, ela pode ficar por mais de décadas gravadas na sua consciência. Aí imagina o que o comentarista traz aqui para nós, que essa concupiscência dos olhos, ela vai gerar ali, ó, mente e imaginação. Imagina a mentalidade de um cristão que está com a sua vida alimentada com músicas indecentes, músicas que não glorificam a Deus, né? Na igreja ele toca hinos de louvores, no mundo ele está cantando o que o mundo oferece. Seu celular é cheio e repleto dessas coisas. Como que essa pessoa vai adorar a Deus em um culto de adoração, se a sua mente e a sua imaginação está carregada com essas coisas? Lembra aquilo que comentamos num ponto anterior, o que o guia de turismo fala para o turista? Que ele vence aquilo que o animal lá, que vence a luta, é aquele que ele alimenta mais. Então você está alimentando sua vida mais com o quê? Com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, pensando nas coisas de cima, para lutar contra o pecado, lutar contra aquilo que te leva para distante de Deus? Ou você já está dominado e levado pelas coisas que o mundo oferece? Então a concupiscência dos olhos traz para nós essa responsabilidade. Alguém até já dizia, o primeiro olhar é inevitável, mas o segundo e diante é você que tem que ter o controle na sua mão. Eu sempre digo, você tem um carro, cadê a chave do carro? Está aqui. Você pode pegar a chave do seu carro e ligar seu carro e ir para um culto, ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, ir para um ambiente tranquilo. Mas o mesmo carro que você liga para ir para um ambiente ético, moral e legal, você pode ligar para ir fazer coisas que não devem e que vai prejudicar a tua vida. O seu celular é seu celular, o seu computador é seu computador. Você precisa ter o domínio próprio dentro de si, a fim de você não ser levado e conduzido por isso. Eu posso ligar o meu computador aqui em coisas que me ajudam a edificar a minha vida profissional, espiritual, meu conhecimento, não é? Minhas interações sociais amigáveis. Mas se eu não tiver temor da palavra de Deus na minha vida, o mesmo computador eu abro ele para ver coisas que desagradam a Deus. Então é interessante observar isso aqui, cristão. E tem muitas pessoas na igreja vivendo essa vida. Professor, pontua isso na sua sala. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs que estão com suas vidas dominadas por essas concupiscências dos olhos e achando que está tudo bem, quando na realidade não está. É muito bem colocado, e eu já volto contigo, pastor Luiz, mas vontade, dentro dessa pastor, imaginação eu anotei aqui, Gênesis, quero ler um texto, Sim. porque quando fala de imaginação, Gênesis 6,5 diz assim que Deus viu a maldade das pessoas que haviam se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Essa é a Nova Almeida atualizada, e a Revista Corrigida diz: e os seus pensamentos e intenções eram continuamente maus. Ou seja, não havia espaço, estava vendo um comentarista, lendo o comentário, que não havia espaço para bondade. Que é isso aqui. A alimentação era tão grande desse animal que era o mundão, né? Sim, pastor. Que não havia espaço e Deus viu. E Deus está vendo, né? Eu imagino Deus olhando para tudo isso. Fazemos campanhas aí, derrubando muralhas, 7 passos para atravessar o Jordão, 7 passos para derrubar a muralha de Jericó, e a gente não tem capacidade de ter condomínio de um controle de televisão, de um aparelho celular, né? A gente quer derrubar tanta coisa, né? Então, é desafiador. Pastor Leonides, a soberba da vida ainda está com o senhor aí, né? Então, a posição, pastor, aqui, também ela desenvolve o contexto bem atualizado, ó, do vício que expressa, essa no caso a soberba, e aqui engloba até a própria antropologia, né, que se fala do homem,
Isso é o resultado do homem no pecado. O comentarista que foi bem explícito. Denotando, primeiro, egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Veja que a soberba, ela tem uma conotação extensiva de indiferença, né? E resulta de uma posição tão ruim para aqueles que têm aí a sua estadia em relação a servir ao Senhor, que isso não deva passar na mente do crente. Nos últimos dias, nós estamos tendo um problema nas igrejas, que é o pecado da indiferença, né? Aliás, isso aí, pastor, já vem de algum tempo. Há muitos anos atrás, lá na sua terra, não vou citar, o cantor já está na eternidade, mas foi lá no Recife, teve um grande evento lá, Assembleia de Deus, e um irmão do interior queria cumprimentar o cantor. Mandou o recado que depois que terminasse o trabalho. Mas tinha terminado uma plenária ali de manhã, era hora de todo mundo ir almoçar, mas não recebeu. Então, o irmão, segundo informações de lá, ficou muito aborrecido, e não é para menos. Por que isso? O que ganha o cristão dentro de uma posição de se exaltar? Mas essa soberba da vida, pastor Euronides, pastor Alan, está muito evidente que é o egocentrismo, né? Eu acho que o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, eu no centro, né? Parece que a humildade vai embora, Cristo não aparece, né? Quem deveria aparecer a ele e não nós, né? É quando o homem vai se tornando autossuficiente, né, e achando que não precisa mais de Deus. E aí, queridos, com permissão sua, tem mais um fator também que deverá ser considerado quando Pedro diz que humilhai-vos diante da potente mão de Deus, olha a expressão dele, para que ele a seu tempo vos exalte. Não é da terra esse tempo. Esse seu tempo aí, ele é de cima. E eu já falei isso algumas vezes aqui na nossa igreja, em preleção evangelística mesmo, do tempo que só Deus tem o controle, que é o Kairos, e o outro que nós estamos aqui preocupados, que é o Cronos. Não vem cronologia que o programa vai encerrar. Então, gente aí que está dentro de uma condição, não, porque pare, porque João deixou no Evangelho que importa é que Jesus cresça que nós. Então, mas estamos vendo isso aí, e tem pessoas que acham que deverá ficar aí, mas não é bom, pastor. Não é bom. Essa soberba da vida, ela tem tantas pessoas que não servem ao Senhor, que tem isso, mas lamentavelmente nós vemos pessoas no próprio mundo cristão e evangélico que, lamentavelmente, por ouvir muitos elogios muitas vezes e não saber botar os elogios na cruz debaixo dos pés, vai alimentando aquilo. Por outro lado, lamentavelmente, preciso denunciar isso, porque se a gente não tem coragem de denunciar contra o nosso próprio pecado, não adianta pregar contra o pecado do mundo. Nós também estamos, ao longo de anos, com uma massa que colocou na sua mentalidade que se a gente não trouxer A ou B, evento não consegue ser feito, não vamos atrair muita gente. Estamos colocando Deus sempre no último lugar. E isso é preocupante. Estamos ensinando uma geração que parece que para termos muita coisa é preciso de A e de B. Porém, tira Jesus da vida dessas pessoas para ver o que é que sobra. Não sobra nada. Que nós possamos entender que essa soberba da vida, ela não combina com a conduta de um verdadeiro cristão. E que a gente possa sempre buscar a entender que se estamos ou se fazemos, tudo é dele, por ele, para ele, e a glória será para ele. Amém. 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 E é interessante, eu lembrei de um cartaz, né? Uma vez foi até comentado sobre esse cartaz de sala de aula, né? Venha ver o grande homem de Deus, né? Então, quer dizer, o grande homem estava bem em destaque e Deus estava aqui embaixo, né? Então, essas inversões aí são perigosas, né? E Vencendo o Mundo, que é o terceiro subponto, que vai nos dar aí dicas e receita, e até a gente vai comentar rapidamente aqui. Então, o pastor Euronides falou, né, o nosso Cronos, ele Correto. é amigo, né, e nós vivemos nele, Correto. né? Mas dependendo do Kairos, nós vivemos no Cronos, né? Próxima lição, que é a lição de número 5, nós vamos falar das nossas armas, a lição de número 6, melhor dizendo, nós vamos falar das nossas armas espirituais, né? E aí nós vamos ver o arsenal Grandes recursos, bélico de guerra
que Jesus nos deixou aí, que a palavra nos dá de munição, né? Mas aqui nós temos como vencer, né? Uma receita aqui, né, para vencer essas ideologias anticristãs, esses estilos de vida que não glorificam a Deus, formas contrárias de valores do evangelho, essa mídia, com todo o respeito, mais podre, né? Um estado de putrefação mesmo, porque não tem o que acessar, né? Então, há receitas, e aqui vai dizer assim, para vencer essas investidas é preciso ter a vida cheia do Espírito Santo, Efésios 5,18, viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, Mateus 7,21, sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que resistindo a Ele, conforme Tiago 5,7, Ele fugirá de nós. Mas deixo agora os comentários aí finais, pastor Alan, primeiro, depois pastor Ironito. Eu só quero um adendo, pastor, baseado na palavra do pastor, em relação à posição do homem aí, que está esse problema aí. E eu não vou usar o termo, que eu não sou menino generalizado, que a gente respeita muitos líderes, mas no estado do Mato Grosso eu posso falar isso, inclusive fui autorizado, isso faz mais de 10 anos, um grande trabalho numa das cidades que eu estou agendado, inclusive esse ano lá, não veio um cantor de renome aí no Brasil, não vou citar o nome, a ética, né? Teve gente que chorou, o senhor acredita? Meu Deus. Gente que chorou e o pastor chamou atenção, porque rodou comentário que tinha jovens chorando, que, olha, é um assunto muito ruim, né, pastor? É um negócio preocupante dentro do nosso meio. Exato. Né? Assim, não que eu quero deixar bem claro aqui a todos os pregadores de nome que Deus elevou nesse Brasil, não é, a todos os cantores, que Deus continue usando vocês, que Deus continue tendo vocês como vasos de instrumentos de honra para a glorificação do nome do Senhor. A questão é que nós precisamos ter cuidado, até aqui na nossa esfera mais baixa mesmo, para que a gente não ache que somos alguma coisa e tire o lugar que deve ser sempre de Deus, não é? Acreditamos sim que tem homens de Deus, mulheres de Deus, que mesmo estando em níveis altos, dentro de uma popularidade no meio evangélico cristão, sim, acreditamos. No entanto, que todos nós devamos ter cuidado e que nós possamos ensinar isso a essa geração, porque os valores estão sendo invertidos. As pessoas estão adorando mais a criatura do que o Criador. Então, isto deve ser vaticinado, né? E, concluindo aqui, dentro dessa porta, né, que Deus nos dá no final, realmente o caminho é este. Para nós vencermos, queridos, precisamos nos submetermos à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz à igreja: não extingueis, não apagueis o Espírito Santo de vós. Então aqui está, lá na velha aliança o Senhor disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não apague o Espírito Santo da sua mente, da sua vida. Não extingue ele, não tire ele de dentro do seu domínio. Submeta-se a estar no domínio dele, para que você esteja sempre sendo alertado. Não é que a gente está aqui e não pecaremos mais. Pecamos todos os dias, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Porém, a diferença de quem está debaixo da palavra e orientado pelo Espírito é que quando a gente erra, ele usa alguém para falar conosco, ele mesmo fala conosco, a nossa consciência está viva e está submissa a ele, e a gente para, refreia, puxa o freio de mão, volta atrás, rever novamente a conduta, e assim a nossa vida vai de fé em fé até chegarmos ao grande dia da nossa redenção. Então, senhor Valcir, glória a Deus. Um adendo e termino. Sim, pastor. Aproveitando isso aí, vou te mandar. Ou amanhã, vou pegar o arquivo lá. Eu escrevi, agora, meu último estudo, inclusive tem nas mãos dele, 4 gerações reprovadas diante de Deus nesse milênio. O senhor vai receber 4 gerações reprovadas diante de Deus nesse milênio, que desenvolve tudo isso aí. Nós precisamos de mais 1h30 aqui para falar disso. Então, eu quero que o senhor leia com carinho. Tá bom, pastor. E está no contexto aqui, porque o ser humano, ele é frágil, pastor. Isso é uma grande verdade. Tá certo? Nós iniciamos perguntando sobre a questões. Nós vemos aí 3 grandes inimigos, né, que nós temos, que o primeiro é o diabo, o segundo a carne, olhando na lição, e o terceiro o mundo. E a pergunta é, quanto esse lado inimigo já armou para nós, né? Quantas armadilhas o sistema do mundo planeja nos afrontar? E quantas tentações por meio de pensamentos, sentimentos e vontades estão todo o tempo nos confrontando? Isso é rotina, isso é diário. Sim. Mas a gente teve a receita aqui hoje, pela palavra de Deus,
de como vencer. E a conclusão, diz assim: então, para não ceder aos seus ardis, precisamos aos ardis de Satanás, aos ardis do mundo, aos ardis da carne, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus, conforme Gálatas 5,16 e Efésios 6,10. Efésios 6,10, nos demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o Gálatas 5,16, que digo-os, porém, vivo no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Pastor Eronides, gratidão a Deus pela sua vida, por estar aqui hoje. Prazer é nosso. Pastor Aula, uma vez mais, gratidão pela sua vida. Prazer vocês é nosso. dois Amém. enriquecem o programa, os comentários de vocês são muito bons. Quero deixar aqui o convite para a próxima lição que eu já citei, a lição de número 6, as nossas armas espirituais, e deixar aí o convite também para você assistir esse programa através do nosso canal no YouTube, né, Escola Bíblica Dominical SJP, também pelo Facebook, Instagram, pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro. Todo dia, das 15 às 16 horas, você tem acesso a esse conteúdo da lição. Essas lições na Claro você assiste da semana, porém no canal do YouTube você tem acesso a todos os vídeos. Agradecendo a você uma vez mais que esteve conosco durante essa programação, louvando a Deus pela sua vida. Pastor Alan, ore por nós, nos pedindo de oração neste momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Deus, Pai, eu te mais dou uma graça. vez nós te adoramos e te Bendito agradecemos seja o teu nome. pela realização, Senhor, deste programa. Oramos por cada professor, por cada irmão, por cada irmã que nos segue e nos acompanha nesses subsídios. Intercedemos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro, todo o departamento de ensino do campo em São José dos Pinhais, e pedimos que as tuas mãos continuem estendidas sobre a TV Mão Amiga e toda a equipe que trabalha. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, 2024, o ano da intimidade com Deus.